Muito obrigado. Pessoal, então é isso. O nosso tema hoje é transforme a gestão de dispositivos através do Microsoft Intune. Nós vamos dar aqui uma pequena introdução, definir quais são as principais vantagens, casos de uso, benefícios, licenciamento e custos, e ao final teremos uma demonstração. Então, prometo que a minha parte aqui vai ser bastante rápida, não vou deixá-los cansados aqui em respeito à teoria do produto, de como que ele funciona. Quem tiver maior interesse, por favor, nos contate, estamos à disposição para projetos, licenciamento e demais informações, não só sobre o produto, mas também sobre a empresa e sobre tudo que podemos trazer aqui de novidade e apoio ao ambiente de vocês. Hoje, quem conduzirá o webinar sou eu, Eduardo Batistel, junto com o Luca Heller. O Luca não fica no Brasil, ele fica em Portugal. Então, eventualmente, pode haver aí alguma questão relacionada a link, a conexão dele, mas vai dar tudo certo, a conexão não vai cair. Falando um pouco aqui a respeito da minha carreira, os que me conhecem, já estou há bastante tempo, comecei a trabalhar, eu tinha cabelo ainda, né? Sempre na área de tecnologia da informação, começando aí na área de infraestrutura, passando por segurança e agora também com uma especialidade em Business Analytics. Os principais fabricantes que a gente trabalha é a Microsoft, o Red Hat, SaaS também a gente trabalha bastante com soluções de Business Analytics, trazendo tudo que há de mais moderno e eficiente para que vocês possam, dentro do ambiente de vocês, desenvolver as melhores soluções. Luca, gostaria de falar um pouquinho a respeito da sua experiência? Sim, meu nome é Luca, eu trabalho com IT Microsoft desde os meus 17 anos, praticamente. Morei em São Paulo dos 16 aos 30 anos. Sempre trabalhei em consultorias, parte Microsoft. Um dos fundadores do Microsoft Virtual Academy. Estou sempre junto com a comunidade Microsoft, vendo novas tecnologias, e já participei de muitos projetos, de tudo que é tipo de implementação Microsoft, desde a primeira versão do Intune até a atual. Hoje eu moro aqui em Portugal, trabalho com projetos do Intune dentro da Smart Decision e também aqui na parte de cibersegurança, Intune, Defender, para as empresas europeias. Muito legal, Luca. Obrigado. O Luca é uma fera no assunto, né? Então, falou em gestão de dispositivos e segurança. Estamos falando com quem mais entende aqui, vai poder nos ajudar nesse sentido. Falando um pouco aqui sobre a Smart Decision. A Smart Decision não é apenas mais uma revenda Microsoft. Nós podemos ofertar aqui outras soluções e atendê-los em outras necessidades. O nosso foco é infraestrutura e análise de dados, então passando aí por banco de dados relacionais, SQL, Oracle, Informix, Postgres, MySQL. Então, tendo qualquer necessidade em banco de dados, melhoria, expansão, temos especialistas aqui em diversas soluções. A parte de Cloud Computing, o que nós vamos apresentar hoje é um pedacinho do Cloud Computing, né? Voltado à área de segurança e gestão de dispositivos, mas a gente sabe que Cloud Computing é muito mais do que isso. Então, nós temos diversas especialidades aqui na parte de migração de cargas de trabalho, de ambiente on-premises para a nuvem, gestão do pacote 365, né? Não é somente o Office agora, então a gente tem todo um ecossistema do 365, Machine Learning, sistemas operacionais, backup, e também na parte de análise de dados, com soluções de BI, trabalhando com Microsoft, SaaS, Integration Services, Python, e todo o processo que envolve essa parte de ETL, né, de extração, transformação e carga de dados para atender às diversas necessidades da empresa. Outro ponto importante aqui na Smart Decision, nós temos uma vertente muito forte em treinamento, então com workshops específicos para soluções internas, produtos já que vocês possuem dentro do ambiente de vocês, para treinamentos de fabricantes também, de Red Hat, Microsoft,
SaaS, então é uma vertente muito forte nossa, além, é claro, da parte de consultoria e licenciamento em todas as soluções. Então, dentro desse aspecto, pode contar conosco, consulte-nos, né? Quem sabe temos as melhores condições de atendê-los. Falando a respeito aqui sobre o nosso principal tema, né? O que é o Microsoft Intune? Então, o Intune é uma plataforma em cloud computing, então não é necessário instalar nenhuma ferramenta no ambiente de vocês, não é necessário disponibilizar nenhum servidor, nenhum licenciamento adicional para essa ação. E o Intune funciona 100% baseado em cloud computing, é um serviço, é um software como serviço. Atualmente ele é parte do produto que chama Microsoft Endpoint Manager, que compõe outras soluções. Ele pode ser integrado a diversas soluções do pacote 365 e permite gerenciar dispositivos Windows, macOS, iOS de forma geral e Android. Então, não só para que seja possível gerenciar os desktops da nossa companhia e servidores, mas também dispositivos móveis, né? Como foi o surgimento da ferramenta. Então, celulares smartphones corporativos, tablets, laptops e assim por diante, para que tudo isso fique em conformidade com as políticas de segurança da companhia e que o foco seja de fato a produtividade. Então, se o smartphone, por exemplo, ele é corporativo, nós vamos ter uma solução dentro do Intune que impeça que esse usuário instale jogos ou outros aplicativos que possam deixar esse dispositivo inseguro sob o ponto de vista de tecnologia, evitando assim invasões e perda de dados que são confidenciais à companhia. Okay? Então, o porquê do Intune, né? O Intune ele tem um gerenciamento unificado. Então, através de uma única console, nós conseguimos gerenciar diversos tipos de dispositivos, como foi mencionado anteriormente. Então, consigo gerenciar laptops, desktops, servidores Windows, macOS, como foi dito, e dispositivos móveis também, numa única ferramenta. Não preciso utilizar mais de uma ferramenta para isso. Na parte de segurança, ele é totalmente integrado, então, tendo a compatibilidade das configurações, eu consigo aplicar as políticas de acordo com a conformidade e para diversos dispositivos de uma única maneira. Já disse que ele é baseado em nuvem, focado na experiência do usuário, então as ferramentas de segurança geralmente deixam o usuário um pouco desconfortável, que ele não pode fazer nada, e o Intune é bem tranquilo, bem leve. A gente, na demonstração, vocês vão ver que é bem tranquilo de instalar e configurar sobre o ponto de vista do cliente, né, do dispositivo final. E como grande solução aqui, ele é 100% integrado com o pacote Office 365. Então, vocês que já são usuários do Microsoft 365, tendo o Intune licenciado dentro dos pacotes que porventura existam aí na companhia, ele é 100% integrado. Então, as políticas que servem para o sistema operacional, para os dispositivos, acabam se estendendo às aplicações também. Então, dá para controlar bastante coisa pelo Intune e, de novo, deixar que o usuário produza e não se preocupe com outras questões. O que a gente traz aqui de benefício, né? Como que a gente consegue transformar essa gestão? O onboard, né? Ou seja, como o usuário se conecta, como o dispositivo se conecta ao Intune é muito simples e já traz a possibilidade também de entregar esse dispositivo aos nossos colaboradores previamente configurado. Significa que o colaborador, ao receber esse dispositivo, seja um laptop, um smartphone, qualquer outro dispositivo que o valha, ele já tem toda uma política básica configurada e o equipamento já sai seguro desde o momento zero, desde o momento que chega às mãos do usuário. A gente tem aplicação automática de políticas, então, por exemplo,
Digamos que a companhia tem uma política de fundo de tela e uma política para distribuir uma aplicação, como por exemplo um home banking da vida. E daqui 2, 3 semanas foi desenvolvida uma política nova de senha, de criptografia. Essa nova política será disponibilizada e aplicada automaticamente nesses dispositivos. Assim que esse dispositivo estiver conectado, essa política será aplicada automaticamente. Outro ponto importante: perda e roubo ou furto de equipamentos. Então, estou viajando, estou no aeroporto, lendo lá uma notícia, coloquei meu laptop na cadeira ao lado, fui tomar um café e, infelizmente, no momento em que eu retorno, meu equipamento não está mais onde eu deixei, ele foi furtado. Tenho informações sensíveis da companhia lá dentro, até mesmo informações pessoais. O equipamento eu sei que eu não terei mais acesso a ele, eu acabei perdendo. Mas as informações contidas lá dentro são extremamente importantes. Então é possível bloquear e realizar uma limpeza remotamente desse equipamento, o processo de wipe. Com isso, todos os dados serão removidos e quem subtraiu esse equipamento não terá acesso às nossas informações. E outro ponto extremamente importante é que, dependendo do negócio, as companhias devem atender e responder regulamentações de mercado, assim como a LGPD também, que é extremamente importante. E o Intune está totalmente aderente às regulamentações de mercado, à LGPD, e basta tomarmos a decisão de aplicar essas regras de acordo com cada negócio, para que a gente esteja totalmente aderente a essas políticas e necessidades de negócio. Então, o Intune nos ajuda em diversas frentes para que a gente consiga atender às necessidades. Falando um pouco aqui sobre licenciamento. Licenciamento Microsoft é um capítulo à parte, né? Ele sempre muda, é complexo, às vezes muda no meio do caminho, a gente se perde, fica caro, enfim, o objetivo aqui não é discutir o licenciamento em si, mas trazer para vocês quais são os pré-requisitos e como que o Intune funciona. Então o Intune ele pode ser comprado separadamente. Olha, eu não tenho solução nenhuma à Microsoft de nuvem, eu gostei, entendi que o Intune serve para o meu negócio, quero comprar um Intune. Então você pode comprar um Intune separadamente, que é o licenciamento standalone. Ele também está inserido dentro do 365 Business Premium, então se eventualmente sua companhia já tiver esse licenciamento, você tem direito de uso. Também nos pacotes E3, o Enterprise E3 e E5, e o Enterprise Mobility Security também está disponível. Então, se você tiver algum desses licenciamentos e não estiver utilizando o Intune, entre em contato conosco. Vamos fazer um projeto, vamos colocar o Intune para funcionar, primeiro num modelo de testes, dando aderência à companhia, a gente estende aos demais usuários e coloca a ferramenta para funcionar, que vocês terão muito benefício em cima disso. Quais são os pré-requisitos para que ele funcione? Primeiro, o Intune ele tem que estar integrado com o Microsoft Entra ID, o antigo Azure AD. Então, se você já possui o licenciamento Microsoft de alguma solução do pacote 365, vocês já são usuários do Microsoft Entra ID. Dependendo da funcionalidade que for desejada para o Intune, a gente vai ajustar um pacote com mais ou menos funcionalidades. É claro que isso vai influenciar no preço e eventualmente precisa também de um plano adicional para o Microsoft Entra ID, mas isso são detalhes das funcionalidades que a gente vai procurar implementar no ambiente. E outro pré-requisito, além de ter o Entra ID, é que o nosso dispositivo precisa ser registrado ou estar ingressado no Microsoft Entra ID. Então, lá no nosso Windows, por exemplo, ou no dispositivo móvel, preciso estar autenticado nesse ambiente Microsoft, no nosso tenant, né, nas configurações da corporação. E lá na hora do Windows também, quando a gente digita a nossa senha, essa senha vai estar conectada diretamente no serviço Microsoft, lá no Entra ID,
para que possa ser registrado dentro das nossas políticas do Intune. A compatibilidade funciona para Windows 10 e 11, Windows Enterprise e Education. Para macOS, a Apple, sempre vai dar compatibilidade ou suporte às 3 últimas versões do macOS. Então, atualmente, o macOS está na versão 15 e o Intune tem suporte para a versão 15, 14 e 13. O mesmo vale lá para iOS, o Android a partir da versão 8 e também com funcionalidades limitadas tem suporte para Linux na versão Ubuntu Desktop, nas versões mencionadas aqui, né, 24.04, 22.04 e também a versão 20.04 LTS. E para os sistemas operacionais da Red Hat, Enterprise Linux 8 e 9. Aqui vale uma observação. Claro que por se tratar de um produto Microsoft e ter uma amplitude muito grande de equipamentos, dispositivos e sistemas operacionais que podem ser gerenciados pela ferramenta, existem algumas limitações de funcionalidades de sistema operacional para sistema operacional. A Microsoft, como fabricante do Windows, tem acesso lá a todo o código-fonte, sabe como o Windows funciona de todas as formas e todas as políticas disponíveis no Intune, é claro, que tem a maior aderência dentro da plataforma Microsoft. Outras plataformas, como macOS, iOS, Android, têm outras funcionalidades limitadas, claro, mas o principal que a gente vai ver aqui vai funcionar da mesma forma para todas as plataformas. Em relação às limitações, né, principalmente para soluções Linux, a gente pode bater um papo, entrar mais nesse detalhe, para que vocês possam entender quais são as limitações e como o Intune pode se aplicar a essas soluções. O valor que eu coloquei aqui é o valor que está disponível no site da Microsoft, que o licenciamento por usuário no plano anual é de aproximadamente R$ 53,40, é o valor que está lá no site. Esse valor pode sofrer alteração e também é uma compra direta, via cartão de crédito, não é o ideal para as companhias. O ideal é que a gente solicite isso através da Microsoft e consiga compor o licenciamento que seja mais vantajoso para a empresa. Sempre que a gente fala de um serviço, que é um serviço baseado em cloud computing, nós temos a capacidade de negociação. Então, por exemplo, um licenciamento que eu me comprometo com a Microsoft por 12 meses, um licenciamento anual, ele vai sair muito mais barato do que o licenciamento mensal. Se eu pagar por mês, a Microsoft vai falar, bom, eu só tenho a garantia desse mês, ele não se comprometeu comigo o ano inteiro. Então, o que a gente faz? Estudando caso a caso de cada empresa, nós mesclamos diversas versões de soluções, diversos tipos de licenciamento com prazos distintos, trazendo sempre o que é melhor para o ambiente. Então, um exemplo, digamos que você tenha 100 usuários ou 100 dispositivos que necessitam ser gerenciados pelo Microsoft Intune e que você tenha uma rotatividade grande na empresa. Hoje eu tenho 100 dispositivos, no mês que vem eu vou ter 80, porque esses dispositivos são alugados e assim por diante. Então o que a gente faz? A gente faz uma conta. Olha, o ideal é que o licenciamento seja composto da seguinte forma: 70% do seu licenciamento nós vamos fechar num plano anual, onde você vai ter um melhor benefício financeiro, porque você se comprometeu por um ano. E o restante, como tem essa rotatividade, nós vamos fazer um plano mensal, porque você pode ter um mês sim, um mês não, cancela essa assinatura e você reduz essa conta. Eu quero dizer com isso, não vamos nos preocupar aqui apenas com o técnico, né? A parte técnica a gente acomoda. Então, você precisa dessa versão para atingir essa funcionalidade, para responder a essa sua necessidade de negócio. Só que é muito importante também olharmos para o lado financeiro e compor esse licenciamento. A grande maioria dos que aqui estão presentes provavelmente possuem uma ou outra solução Microsoft e acho que é ideal a gente analisar essas soluções de tempos em tempos,
fazer um novo estudo e ver onde a gente pode agregar soluções com o licenciamento já existente e, melhor ainda, como que a gente pode reduzir e se há espaço para redução financeira nessa conta, né? Uma das mudanças é ajustar essas licenças para anual, mensal e fazer essa composição mista para que a gente consiga atingir o melhor objetivo e gastar menos e ter mais funcionalidades. Bom, pessoal, falei bastante, falei aqui da empresa, falei bastante aqui do produto também. Vocês devem estar cheios de interrogação na cabeça. E agora vamos para a parte boa. Eu vou passar aqui a palavra ao Luca. O Luca vai compartilhar a tela dele e nos apresentar aqui a solução, as principais funcionalidades, e nós temos uma demonstração para fazer a vocês do poder da ferramenta e o quão rápida e simples podem ser as aplicações dessas regras. Legal? Eu estarei aqui no chat agora, respondendo as perguntas e dúvidas de vocês, e passo a palavra ao Luca. Luca, fique à vontade. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Vou fazer uma breve demonstração do Intune para mostrar um pouco do poder da ferramenta, o que a gente pode controlar com ele, né? Hoje em dia, como o Edu falou, uma das maiores preocupações que a gente tem, ainda mais nos dias atuais, trabalhando com home office, híbrido, tem empresas que têm colaboradores que trabalham em Portugal, como eu estou, Estados Unidos, tudo, e a gente tem que garantir que o usuário ele tenha um dispositivo seguro. A empresa tem que garantir que ele trabalhe num ambiente seguro, onde ele não possa ter um vazamento de dados, onde não possa ser vítima de phishing, coisas desse tipo assim, e a gente consiga fazer os updates. Também a gente consegue controlar tudo isso dentro do Intune. Hoje, atualmente, dos ambientes Microsoft, a gente tem o SCCM, que é onde a gente faz toda essa configuração a partir de instalação de aplicativos, configuração de software, a parte de GPO dentro do AD, que a gente faz a configuração do dispositivo, né, políticas de bloqueio de painel de controle, bloqueio de ícones, bloqueio de PowerShell, de Prompt Command, coisas nesse nível. E a gente consegue chegar nesse mesmo nível que a gente tem hoje, atualmente, em 5 ferramentas que a gente pagaria um Primes, a gente consegue ter tudo num único ambiente dentro do Intune. Eu vou virar minha tela aqui, ó, só para vocês um pouco ficar meio de lado. Desculpa também se no meio da apresentação aparecer um português Portugal, assim, no meio, trocar uma tela por ecrã, usuário por utilizador, assim. Então, vamos lá. A princípio, a gente consegue entrar no Intune de duas maneiras, tá? Se a gente for administrador do Office 365, essa aqui é a tela inicial. Então, a gente acessa lá portal.office.com, portal.office.com, a gente vem para a nossa tela inicial. Aqui, a gente vem aqui na parte de administradores, onde aqui dentro, a gente vem aqui, ó, Show, nós temos aqui, ó, Microsoft Intune. Então, depende de tudo do como você já está acostumado a administrar o seu ambiente. E também, a gente consegue entrar direto pelo Azure, né? Então, portal.azure. A gente entra no portal do Azure aqui e de dentro do Azure, a gente consegue aqui direto, ó, coloca aqui Intune. Vamos para o mesmo portal. A Microsoft tem isso. Antigamente o Intune era só dentro do Azure, depois ele começou a integrar junto com o portal do Office, e agora a gente consegue ter o acesso dos dois ambientes. A Microsoft já está fazendo bastante integração aqui com o Intune. Hoje em dia, agora, a gente acessando aqui, essa é a nossa tela inicial do Intune, tá? Então a gente aqui de cara, a gente já tem um overview do nosso ambiente quando a gente estiver aqui. A Microsoft agora está com 2 atualizações, tá? Que a gente pode fazer pesquisas em vários dispositivos, e também ela está colocando aqui a saúde de bateria. Então agora a gente consegue fazer um acompanhamento mais a fundo do hardware. Então o que a gente geralmente tem empresas que têm contrato com Dell, com a Lenovo, a gente consegue já ter uma gestão já do dispositivo e ter uma gestão mais completa sobre ele. Aqui, nós temos aqui embaixo o status, ó. Então aqui já mostra umas coisas legais pra gente. Por exemplo, dispositivos que não estão compliance dentro do Intune,
que nem a gente tem ali no Brasil, tem LGPD, aqui tem RGPD, e tem algumas coisas que a gente tem que garantir no dispositivo do usuário, né? Então, o que eu não posso deixar também, não adianta também eu ter todo o trabalho dentro da empresa de criar um ambiente seguro dentro do meu ambiente, com regras de DLP, de spam, regras em cima de dispositivos, de arquivos, e o meu utilizador começar a poder acessar de qualquer lugar. Então, aqui eu consigo, por exemplo, exigir que o meu dispositivo, para ele entrar ingressar dentro do domínio da companhia, dentro do ambiente Office 365 da empresa, ele tem o mínimo de compliance. O que eu posso exigir? Isso. Eu posso exigir que ele tenha a versão mínima do Windows. O Windows 10, versão 18.20, por exemplo. A partir daí, ele está compliance, e estando compliance, ele tem acesso ao ambiente da empresa. Não tendo, ele não tem acesso. Ele só vai ter acesso quando ele realmente tiver compliance. Por exemplo, posso colocar, por exemplo, ele tem que ter um antivírus ativo. Ele tem que estar com criptografia de disco ativada para poder acessar. E esse tipo de informação de compliance eu posso colocar também dentro de passar eles para dispositivos Linux, para dispositivos móveis, tanto como Android e iOS. Então, por exemplo, uma coisa bem legal é que quando a gente tem um dispositivo, um telefone, eu posso exigir que o telefone não tenha sido routado, não tenha sido seja utilizado como modo de administrador. Posso escolher versões de Android ou versões de iOS. Também posso exigir também o tipo de senha que ele tenha no aparelho para poder acessar os dados da empresa. Não, quero que ele tenha numérica. Não, tem que ter numérica de no mínimo 6 dígitos, ou então tem que ter número e letra, dependendo do SSL que ele tiver. Então a gente consegue chegar nesse nível de regra de compliance, assim. Aqui também já tem ele já mostra aqui também nesse momento configuração de políticas. Então aqui eu tenho algumas políticas de configuração, ele já mostra se tem alguma está em conflito com alguma outra política ou não. Aqui eu tenho uma aqui. E cliente, instalação de aplicativos com falha, né? Então aqui eu tenho 2 aplicativos que falharam. Então essa aqui é a nossa cara do Intune, né? Então aqui já temos a entrada. Logo aqui a gente tem um dashboard. Aqui a gente já tem um dashboard mais detalhado. Então eu posso dizer que aqui eu consigo ver os dispositivos que fizeram enrollment, quantos dispositivos estão com problema de compliance, problema de configuração, tem uma política que está em conflito, 2 aplicações que estão com falha em instalação, e aqui consigo ver aqui nas plataformas. Então aqui eu consigo ver que eu tenho 4 dispositivos Windows. Aqui se eu tivesse o Windows Mobile, macOS, iPad, Android, eu conseguia ver por aqui. Então aqui eu posso clicar em cada uma dessas também, ele vai mandar para onde eu vejo as configurações, né, para resolver com as configurações. Então, o Windows aqui, ele vai mostrar diretamente para os dispositivos Windows. Então, ele é bem fácil de utilizar, ele é bem intuitivo e ele bem configurado, ele amplia a nossa visão como gestor e de organização em cima do nosso ambiente. Aqui eu consigo ver depois todos os serviços que eu tenho aqui dentro. Então, tem a parte de aplicativos, parte de devices, a endpoint security. Dentro do Intune, por exemplo, uma coisa que está legal agora é se eu tenho dispositivos, se eu tenho uma licença de Windows Defender, por exemplo, eu não preciso ir lá no portal do Defender para fazer a configuração das regras e políticas. Eu já passo para os dispositivos aqui as regras e políticas do Defender. Então, já mais um portal que está integrado dentro do Intune. É o único lugar que eu gerencio tudo, praticamente. Então, aqui a gente tem, o que importa para a gente, né, são os devices. Então, aqui eu já tenho, novamente, um outro resumo. A gente consegue ver que ele sempre mostra informações importantes para a gente. Então, aqui eu já tenho um resumo novamente, que aqui, mesma coisa aqui, dispositivos não compliance, os 4 dispositivos Windows, se eu tivesse os outros, eles apareciam aqui também. Então aqui, eu posso clicar aqui. Aqui, gente, eu vou mostrar, ele já me mostra diretamente todos os meus dispositivos por
por tipo, então por sistema. Então aqui eu estou no Windows aqui, eu tenho alguns dispositivos. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tenho esse dispositivo aqui, eu já tenho algumas informações sobre eles. Então aqui eu consigo ver o nome do dispositivo, quem que é a conta de gerenciamento, é a conta que fez o enrollment no dispositivo. Então, tá aqui, foi a Rita, usuário primário, tá a Rita também, e ela fez o enrollment. Status de compliance, não compliance, tá? Aqui, ó, a ownership. Aqui é uma coisa bem legal, porque a gente tem dois tipos de dispositivos que a gente comentou antes. Tem um dispositivo que é o da empresa, e eu tenho um dispositivo pessoal. Então, ou seja, o dispositivo Intune funciona de duas maneiras. Eu posso gerenciar, fazer o enrollment diretamente quando eu estou configurando meu dispositivo, por exemplo. Eu tenho a minha sede da empresa em São Paulo e eu tenho funcionário que trabalha no Amazonas. Eu tenho que comprar equipamento, mandar entregar em São Paulo, configurar inteiro e mandar para o Amazonas? O Intune não precisa disso. Então eu pego esse dispositivo, eu já mando entregar diretamente no Amazonas. Quando ela for configurar, ela ligou o notebook dela na tomada, ligou ele, conectou a internet. Na hora de configurar o Windows, coloca ali conta empresarial, automaticamente ele já conecta do Intune, ele já faz o enrollment aqui no Intune e ele já faz toda a configuração. Então, essa é a grande vantagem do Intune. Então aqui, ó, além disso aqui, o que eu tenho aqui? E a diferença do dispositivo pessoal é dispositivos que eu quero gerenciar os meus dados corporativos que a empresa, que meu funcionário acessa num dispositivo que não é da empresa. Então aí o Intune ele tem um client que a gente instala, que chama-se Portal da Empresa. Dentro dele, o que ele faz? Toda essa verificação de compliance ou não, ele verifica no ambiente. Se ele está compliance e ele me dá autorização, eu instalo, eu faço essa verificação e assim eu libero as aplicações da empresa. Por exemplo, a gente pode chegar no nível, a gente não vai ver aqui por causa do tempo e o objetivo que é aqui. Por exemplo, eu preciso usar meu computador pessoal para trabalhar. Então, eu instalo o cliente do portal da empresa. Eu tenho uma regra, por exemplo, de 100 a versão de SO. Só para isso, bem simples. O que eu faço? Ok. Eu instalo, o usuário instala na máquina dele o portal da empresa. Como o portal da empresa ele acessa lá e ele fala, está compliance. A partir dali, ele me dá as opções de software para instalar. Dentro do portal da empresa, eu consigo ter o software. Então, eu instalo o Outlook. Quando ele instala o Outlook, eu consigo, pelo Intune, criar regras dentro do Outlook. Então, por exemplo, eu posso criar uma regra que em dispositivo pessoal eu não faça download de e-mail, não faça download de anexo e também não imprima. O que eu ganho com isso? Eu ganho uma conformidade, eu ganho uma gerência em cima da informação, um ambiente que não é 100% controlado por mim, mas eu consigo controlar uma parte, como se fosse uma bolha, a parte dentro do dispositivo. Então a gente consegue fazer isso, a gente usa muito isso para dispositivos móveis, para Android e para iOS. Porque tem muita gente que fala assim, eu uso o dispositivo da empresa, eu uso meu dispositivo pessoal para acessar e-mail da empresa. Tá bom, mas no telefone pessoal ela pode ter vírus, pode ter um monte de coisa instalada que podem até estar coletando informação frente à empresa. Então é uma coisa bem legal também. E aqui, voltando aqui agora, dentro aqui eu tenho algumas informações já que ele já me dá aqui. Então aqui, ó, eu tenho já propriedades, eu consigo ver exatamente o nome e a conta de gerenciamento. E aqui, ó, se ela entrou com um dispositivo pessoal e eu sei que ele é corporativo, eu posso vir aqui, ó, automaticamente coloco ele para corporativo e ele já vira um dispositivo 100% gerenciado pela empresa. Nós temos aqui algumas informações. Então, aqui eu tenho aqui, ó, Research Explorer, é uma coisa nova, onde a gente tem mais informações em cima do hardware. Então, aqui eu tenho informação, eu consigo fazer pesquisas em cima do CPU, do disco, da memória. Então, o tempo, o chip TPM dele, que é a parte de criptografia também.
a gente consegue ter aqui, ó, o hardware, a gente consegue ver o hardware que eu tenho lá. Então, com o Intune, eu já consigo ter um inventário de hardware dentro da minha empresa. Não preciso ter uma outra ferramenta que colete isso. Com o Intune eu consigo ver aqui, ó. Consigo ver equipamento, consigo ver sistema operacional, tudo certinho. O e-mail, por exemplo, no caso de dispositivos Dell, eu já tenho aqui ele já pega aqui a service tag. Então eu consigo ver a tag da Dell, não preciso pedir assim, ô usuário, por favor, eu vou ver um chamado para ti na Dell para resolver teu problema, por exemplo, do botão que caiu. Qual que é o teu? Pega para mim aqui o service tag. Eu já tenho tudo por aqui. Então eu consigo ver aqui a versão do chip TPM dentro também, tenho tudo aqui, ó. Tudo aqui. Outra coisa que é muito legal também, eu tenho aqui o Discovery Apps. Aqui dentro eu consigo fazer que tem. E aqui, ó, dentro do Discovery Apps, ele já pega todos os softwares que estão instalados no dispositivo. Então ali eu já vi antes ali que eu ganhei com o Intune, eu tenho inventário de hardware, aqui eu tenho inventário de software. Então não preciso ficar procurando uma outra ferramenta também de terceiros. Eu tenho tudo junto aqui, eu consigo gerar via PowerShell, eu consigo gerar relatórios mais detalhados e eu consigo também puxar alguns relatórios por aqui. Pelo Intune também, do inventário de software. Então já tem algumas vantagens de estar usando o Intune já. Device Compliance. Aqui, se eu tivesse alguma regra de compliance aplicada, ela ia aparecer aqui. Device Configuration. Aqui são as regras que eu tenho aqui aplicado. Então aqui é tudo política de configuração. Então, por exemplo, aqui ó, tenho política de BitLocker para fazer criptografia do disco. Eu tenho política que bloqueia o USB, que é muito usado nas empresas hoje em dia. Eu tenho política que bloqueia o uso de prompt de comando. Tenho aqui o LAPS. O LAPS é uma coisa muito legal o LAPS é administrador local. Vou mostrar um pouco do LAPS para vocês depois ali. É para ambientes que tem muito máquinas e geralmente um ambiente eu tenho que ir lá manualmente, configurar uma conta de administrador em todas as máquinas, atualizando sempre para todo mundo. O LAPS eu consigo fazer uma rotação dessa senha. Eu consigo ter o mesmo usuário, só que uma senha diferente para cada máquina. Toda vez que ele for usar aquela senha naquela máquina, automaticamente ele troca essa senha e guarda aqui no Intune, por exemplo. Então eu não preciso ficar decorando senha, eu consigo ver por aqui. Eu sempre tenho uma senha nova a cada utilização. Então aqui é como eu falei, se eu tivesse alguma configuração de aplicação, alguma regra para aplicação, eu conseguiria ver por aqui também. Então aqui a gente tem já bastante coisas aqui. Então aqui, esse aqui, digamos assim, é o coração do Intune, é um pouco do que ele faz aqui, a parte de gerência que ele é mais útil para a gente aqui. Tá. Aqui, ó, agora também eu tenho tudo, a gente tem exatamente tudo isso aqui, mas e aí, como é que eu faço configuração, alguma coisa nesse sentido? Então, a gerência dele, ela é bem intuitiva, é sempre bom quando a gente for fazer alguma implementação no Intune, ter um ambiente de teste. Aqui, quando a gente consegue separar tudo por grupo. Então, eu posso trabalhar com um grupo de exclusão, do mesmo jeito que nós trabalhamos com Firewall, por exemplo. Aí bloqueia tudo e vai liberando. Então, eu consigo fazer aqui, ou criar grupos de departamentos específicos. Eu vou instalar software em qual cliente, em qual não vão, em qual podem instalar se quiserem, por exemplo. A gente consegue chegar nesse nível assim, de configuração aqui dentro. Então, aqui, ó, configuração. Para quem já está acostumado aqui seriam as nossas GPOs. Para quem usa muito Windows, né? Aqui é GPOs. Então, tudo que eu tenho de GPO, eu tenho aqui. Então, as mesmas coisas eu consigo fazer por aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver, quando a gente vem aqui criou Page New Policy. Aqui, ele já seleciono qualquer. Eu tenho aqui, ó, catálogo, propriedades catálogo ou templates. Aqui, ó, ele já me dá já tenho vários templates. Aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso passar a configuração da VPN por aqui. É uma coisa bastante usada para quem trabalha remoto, manda o dispositivo para lá ou trocou e tem que forçar ele a usar uma VPN para acessar as coisas da empresa, então eu já posso passar a configuração da VPN por aqui. Então, quando ele receber o computador, quando for aplicada essa regra VPN, automaticamente está configurada a VPN para ele. Então, rede Wi-Fi. Dentro da empresa, a gente trocou todos os roteadores Wi-Fi, trocou uma estrutura. Então, eu não preciso chegar e configurar
dispositivo por dispositivo, vamos dar e-mail, gente, ó, a nossa Wi-Fi trocou. Não, posso configurar por aqui. Quando o usuário chega na empresa, ele automaticamente detecta a rede e já tem a configuração aqui, e já conecta automático. Então, posso passar a configuração do endpoint, do Defender. Então, posso passar algumas coisas, device restrictions. Então, aqui eu tenho restrições de dispositivos. Então, quando eu tenho aqui, ó, o create, faz teste aqui. Então, no restrictions, eu tenho aqui, ó, posso restringir. Então, aqui, ó, posso restringir algumas coisas, ó. Então, é ligar o CGI, desabilitar a parte de conectividade deles. A Store, aqui eu posso bloquear a Store. Aqui ele fala já também, ó, como eu tenho a mesma estrutura de regras para todo, então ele fala aqui, ó, essa aqui eu só posso usar em mobile, Windows Mobile, por exemplo. Então eu posso bloquear, fazer vários bloqueios por aqui. Do jeito que a gente pode configurar para liberar, a gente configura para bloquear. E aqui eu já tenho algumas políticas criadas, tá? Por exemplo, aqui, ó, o lápis que eu comentei com vocês. Então tem aqui, ó, a política do lápis. Então, ó, consigo ver aqui, ó. Sempre que eu tenho a política configurada, eu posso clico nela aqui, ó, eu consigo ver já aqui, ó, quantos dispositivos ela foi configurada. Em 5. Quantos deram erro, quantos estão em conflito e quantos não são aplicados, e quantos estão em processo. Então, eu tenho tenho políticas que eu aplico para todo mundo, mas pode, por algum motivo, pode ser uma versão de SEO ou não, ou uma configuração que não permita que seja aplicada, ele fala assim, ó, não aplicado, não aplicável. Já tenho aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a política de lápis, tá? Então, como eu comentei com vocês aqui, a gente consegue criar por grupos aqui. Então, eu posso criar grupos de inclusão e de exclusão. Por exemplo, aqui eu usei nesse ambiente aqui a regra o que a gente usa geralmente para Python, né? Então, aqui eu liberei tudo. E se eu não quiser colocar alguém, eu coloco em exceção, a parte inversa. Então aqui, ó, estou aplicando para todos os dispositivos e para todos os usuários. Aqui tem coisas que a gente aplica que são só aplicáveis para dispositivos e tem coisas que a gente aplica só para o usuário. Tem que sempre cuidar ali. A documentação dele, da Microsoft, aparentemente, as regras dele é muito boa, então a gente consegue ter bastante base para fazer isso aqui. Então aqui eu tenho aqui todos os usuários, mas, por exemplo, posso remover aqui. E aqui nesse caso aqui eu só posso colocar todos, né? Ou todos os grupos, todos os usuários, todos os grupos. Ou aqui eu posso criar um grupo aqui. Posso vir aqui, ó. Posso colocar vários grupos aqui, ó. E pronto. E dentro do grupo, se eu quiser, eu posso criar algum filtro dentro do grupo. Por exemplo, eu quero um grupo do departamento de RH, mas porém criar algum filtro para usuários que tenham uma tag ou que comecem ou alguma especificação sejam excluídos, para não ter que criar um grupo de exclusão só para RH, por exemplo, RH exclusão, não faz sentido. Então por aqui já consigo chegar nesse nível de configuração, né? E aqui, voltando aqui, tá aqui já, e aqui o que? É a nossa parte de configuração, né? Então aqui eu já peguei aqui, ó, template administrativo, lápis. Então o que eu tenho aqui? Aqui eu estou falando o quê? Que a senha dele vai durar 4 dias. Qualquer complexidade da senha. Então aqui, ó. Então letras grandes, pequenas, números e caracteres especiais. Então, ok. Qual que é o tamanho? 14. E aqui ele já fala, ó, que é aplicada device. Então aqui o que eu estou fazendo aqui? Estou habilitando o gerenciamento da senha do e-mail local. Okay? E aqui eu estou passando o quê? O nome do administrador local, gerente do administrador. Então aqui, ó, eu coloco aqui, ó, administrador local. No caso, é sempre bom mudar. O administrator é o padrão. No caso que eu coloquei IT admin. E aqui, configuração de senha, ok. Pronto. Aqui eu já habilitei ele para fazer gerência dele. Ok, então o lápis já vai gerenciar. E aqui, ó, eu fiz uma regra para quê? Geralmente o administrador local, o administrator, ele vem bloqueado.
Não adianta eu gerenciar uma conta que está bloqueada. Então, o que eu ia fazer? Aqui eu peguei a conta Administrator e mudei o nome dela. Então, de Administrator ele renomeou para Admin. Ok. E agora, desculpa, aqui, ó, eu renomei ela aqui. E aqui, estou fazendo o quê? Estou pegando a conta de administrador e estou habilitando ela. Então, pronto. Aqui eu já habilitei a conta de administrador. Fechei aqui, pronto. Então, eu já tenho a conta criada e habilitada. Porém, eu preciso pegar essa conta, essa senha e jogar pro Intune. Então, aqui, ó, eu tenho aqui dentro do Intune, eu tenho uma outra regra com as mesmas configurações de grupos inclusos. E aqui, ó, configuração de lápis. Tem aqui lápis aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho a regra de backup. Então aqui eu estou falando que eu estou fazendo backup do diretório, no diretório onde eu quero fazer o backup dele somente no Azure AD. Se eu tiver uma integração do Azure AD, um ambiente híbrido que eu tenho os dois com acesso, eu tenho a opção aqui, ó, de salvar no AD local também. Então eu consigo fazer aqui, ó, no Active Directory ou no Azure AD. Então, aqui é sempre bom cuidar. As regras, por exemplo, às vezes eu quero fazer um bloqueio, eu quero fazer uma configuração nesse sentido, tem regras que se complementam e estão em lugares diferentes. Então, assim, sempre bom dar uma olhada na configuração. E aqui, ó, tem as mesmas coisas que eu tenho lá. Então, ó, password complexity, duração de senha de backup 14 dias, reset password e tudo aqui. Então, eu tenho lá, eu tenho aqui. Então, agora eu já criei, eu já renomeei a senha do administrador local, já ativei a conta, já troquei a senha dele, agora já fiz o backup dele na nuvem. Então, já tenho essa regra configurada aqui. Aqui também uma coisa que é muito legal, muito usada no Intune é o quê? O BitLocker. Hoje em dia, praticamente, temos que ir passando aqui. A gente tem aqui o mesmo estilo de regra aqui, a gente vai ter aqui, e estamos com o BitLocker. O BitLocker hoje em dia, praticamente todos os dispositivos corporativos já vêm de fábrica com o chip TPM. E é muito complicado. Um dos maiores problemas nas empresas é como eu faço a gerência das chaves. Então, por exemplo, se tu tem o Dell tu tem uma aplicação da Dell e tu tem que ter um servidor e ele coloca o cliente na máquina aqui, o cliente faz fotografia e joga para o servidor. Para te recuperar a senha, tu tem que conectar no servidor, a senha local, escolher a máquina e voltar. Então aqui a gente consegue fazer aqui, ó, tudo isso aqui, eu consigo fazer tudo pelo Intune também. E o mesmo processo. Aqui, ó, cria uma configuração aqui, ó, de BitLocker. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Require Device Description Enable. O que eu estou fazendo aqui? Ele tem que estar habilitado. Ok. Então, aqui eu estou falando aqui, ó, configura a rotação da senha. Então, ok. Vai recuperar a senha. Para qual dispositivo? Como está tudo na nuvem aqui, a gente tem dois tipos de dispositivos. Posso fazer, como eu falei antes, a gente pode fazer a gerência pelo cliente do Intune, portal da empresa, ou fazendo login diretamente com ele. Aqui a gente tem o híbrido e o join direto no Azure AD. Então aqui, ó, tá nos dois, para garantir aqui. Dos dois jeitos eu vou garantir a criptografia. E aqui dentro eu tenho aqui, ó, criptografia. Eu posso escolher qual que é a cifra dele aqui, eu posso habilitar aqui, ó, coloco a cifra que eu quero que ele criptografe. E aqui eu tenho aqui, ó, disco são operacional. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Todo disco de Windows eu estou criptografando. E aqui eu tenho a opção de eu posso criptografar somente o espaço em disco que eu estou utilizando ou o disco todo. Qual que é a diferença? Se a gente criptografar somente o espaço que está sendo usado, então cada coisa nova no disco ele vai lá e criptografa. Adiciona uma coisa, vai lá, criptografa e sobe. Tudo assim e vai expandir isso. Quando eu faço no disco inteiro, então automaticamente tudo que de lá já vai criptografado. Então, a criptografia é a mesma e eu tenho mais velocidade, porque o meu disco inteiro está criptografado. Então não preciso ficar toda hora. Aumentou, já roda a criptografia. Aumentou, não. Já está tudo criptografado, está dentro, está ok. Tá. E aqui também eu tenho a opção de
criptografar outros discos fixos da máquina. Aí, por exemplo, eu coloco um pendrive ou um outro HD externo, um outro HD junto à máquina, me obriga a criptografar tudo para estar ok. Realmente, e a gente não quer isso. É dependendo da área da empresa, o que for assim, até que pode ser viável. A gente não quer isso porque plugou um pendrive ali, eu não quero. E se não é para usar pendrive, eu tenho uma regra aqui muito bem utilizada, que é bloqueio de USB. Então aqui a mesma coisa, a gente tem aqui um perfil de configuração, a gente vem aqui, ó, configuração que a gente tem aqui, ó, bloqueio de USB. Aqui a gente tem várias configurações. A gente pode fazer um device control, restrição de instalações, aqui ó, storage removível, data protection. No caso aqui ó, a gente tem aqui storage, né? Barrar a escritura em disco. Então aqui ó, remove disk denial write access. Então aqui proibir qualquer dispositivo que faça gravação USB. Fone de ouvidos ou mouse, teclado, tudo ele detecta como um dispositivo de interface humana. Então ele é bem diferente. E para isso, por exemplo, teve uma atualização na Microsoft que pegaram um mouse da Logitech e descobriram que pelo mouse da Logitech a gente conseguia invadir um computador, mandar um malware quando a gente fingia ser um mouse da Logitech. E o que a Microsoft fez? Agora a gente consegue, por exemplo, a gente tem dentro a assinatura do hardware. Então a gente pode comprar o modelo X da Logitech e, pela assinatura dele, liberar somente esse mouse para conectar, para usar na empresa. Então qualquer outro hardware da assinatura ele bloqueia. Isso é uma coisa muito legal que fizeram, então bloqueio para todo tipo de hardware. Eu tendo a assinatura dele, eu consigo fazer esse bloqueio. E aqui a gente consegue também bloquear a conexão, Bluetooth. A gente consegue, por exemplo, tem computadores hoje em dia que já vem com eSIM configurado. Você pode configurar eSIM nele que já tem tudo. Você pode fazer bloqueio de eSIM para não ter uma outra conexão a mais ali que não foi pedida. Então, aqui ó, já tenho aqui. E aqui também, além disso, né, aquela nossa grande configuração de quê? Papel de parede, que toda empresa tem personalizado, a gente consegue fazer por aqui. O único detalhe é que aqui, o papel de parede que eu estou usando aqui tem que ser uma imagem publicada na web para ele pegar por aqui. Ou então, porque a ideia do Intune é você tudo ter centralizado. Então você tem em qualquer lugar. Então se eu tiver configurar aqui o path com a imagem do meu servidor local, quando a gente conectar aqui pela internet, baixar a configuração, eu não vou ter, vai ficar aquela tela com X que pode ver diferente. E aqui também a gente consegue colocar mais coisas. Esse aqui é o tipo, por exemplo, Device Restrictions, é o tipo de restrição, porque eu estou restringido meu usuário de trocar papel de parede. Então se tiver uma casa aqui. E aqui também tem outras regras aqui também que a gente pode colocar, menu iniciar aqui, por exemplo. Consegue fazer umas outras coisas aqui, ó. Os bloqueios. Bloquear aquela troca rápida de usuário. Que aparece no cantinho aqui, para trocar o usuário rápido aqui. A gente consegue fazer essa troca aqui. Bom, Luca, então, aqui praticamente... Oi, desculpa te interromper, Luca. Só uma questão aí da gestão do tempo. A sessão lá falta 3 minutos, então não sei se você vai mostrar a aplicação da regra. Eu só queria mostrar mais uma coisinha aqui. Tá? Só para passar o recado aí. Fica à vontade. Não, tranquilo. Aqui no caso aqui, a gente não tem regra de compliance, mas, por exemplo, posso criar uma política de compliance aqui, dispositivo 10 aqui, tipo template. Eu posso ter algum template ou uma compliance policy. Aqui, coloco só teste. Vai. Teste mesmo aqui. E aqui eu já tenho os compliance, ó. Então eu posso ter um script de compliance para ter um compliance pessoal, por exemplo, eu quero ter instalado
a versão X do meu antivírus que a gente usa aqui. A gente cria um script PowerShell aqui, que roda aqui e ele vê. Então aqui, ó, Windows 11, versão de Windows, BitLocker, Boot Security. Então aqui, ó, sistema operacional, versão de sistema. Então a gente consegue ver tudo isso por aqui. Agora, então, como a gente está rapidinho aqui, e aqui, ó, a gente tem a parte de instalação de aplicativos. E aqui, ó, a gente tem a instalação, a gente pode fazer toda a personalização de aplicação por aqui. Então eu posso colocar, no caso aqui eu coloquei o WhatsApp, Google Drive, o aplicativo do Itaú, do BeReader e todo o pacote Office. Tá? E como funciona? Eu deixei aqui, rapidinho aqui, 2 máquinas virtuais aqui, só para mostrar. Aqui, ó. Então aqui, ó. Aqui eu estou simulando, peguei uma máquina normal, como se fosse uma primeira vez que eu estou acessando a máquina, tá? Então formatada do zero. Aqui, ó, quando for configurar ela, tem aqui, ó, uso pessoal, eu venho aqui, ó, organização. Dou um next. Deixa eu ver a colinha aqui. Esse é o momento da verdade, hein? É o momento da tela azul do Bill Gates? Claro que não, né? Coloco aqui. Sim. E aqui já. Pronto. Opa. Eu esqueci a minha senha. Falou que eu já toco aqui. Acontece. Então, né, pessoal, esse processo que o Luca está fazendo agora é a máquina zeradinha, né? Acabou de sair da caixa, entregou na mão do usuário, ele apenas vai dizer lá que é de um uso corporativo. E a partir de agora, a ideia é que todas as políticas que o Luca demonstrou sejam aplicadas automaticamente. Então, a mais visível aqui para nós certamente será o fundo de tela, né? O papel de parede. Aqui, como eu tenho o MFA habilitado aqui, vai pedir para mim aqui. Outra coisa importante que vocês viram aí, a parte de inventário, né, tanto de hardware quanto de software, e controle. Da mesma forma que a gente diz quais aplicações podem ser instaladas automaticamente, é possível dizer também quais eu não quero, né, como ele estava dizendo aí na parte do compliance. Então, por exemplo, eu não quero permitir WhatsApp versão 1.2.3, coisas do gênero, que tenham lá uma vulnerabilidade, ou quero garantir que o meu browser padrão seja o Edge e assim por diante. Então, toda essa parte de controle, a gente tem uma granularidade muito grande e tem toda a possibilidade de aplicar essas correções e essas políticas de uma forma bastante tranquila, como vocês estão vendo agora. Aqui eu estou só dando um ok para passar tudo, tá? Para ser mais rápido aqui. Essa parte que eu estou passando aqui tudo, tá? Vocês devem ter falado no... A gente consegue fazer isso tudo automático aqui, tá? Então eu consigo preparar um ambiente, configurar toda essa parte, colocar o logo da empresa, tudo, chama o Autopilot. E o que é diferente disso aqui? A parte de aplicação de regras é igual, só que essa parte inicial eu consigo configurar, colocar a cor da empresa, escolher o que eu quero que ele assine ali ou não, colocar termos de responsabilidade. Tá? E aqui, ó, fazer a mesma coisa no Windows 11 também, tá, gente? E aqui, ó, ele já está conectando na nuvem, começa no Windows 10 aqui, ele está conectando na nuvem já para fazer toda a configuração. Aqui. Ó, aqui já pegou aqui, ó. Ele já pegou o logo do meu tenant aqui, ó. Pode ver. Ó, meu Controls Electronics é o logo que está ali configurado. Então isso aqui é personalizável. Então aqui, ó, já vamos deixar escrever ali.
Eu já vejo isso aqui, calma aí. Vou segurar aqui o outro Windows aqui. Gente, essa parte aqui é rapidinho, tá? Vai conectar e tudo. Isso aí, demonstração ao vivo, nada de maquiagem. É só trocar a senha aqui. Opa. Vou pegar a senha aqui. Ah, já sei porque deu errado a senha, porque eu peguei outro usuário aqui. É tudo igual ao mesmo nome. Mas fazer o quê? Ah, tá. Que ele tá fazendo a configuração do Intune ainda, então ele não pode falar as regras ainda. Tá. Como ele não é um usuário novo, ele vai pegar toda a regra do Intune e quando terminar a configuração eu consigo acessar com outro utilizador. Bom. Então, uma coisa interessante que você mostrou, Luca, é a possibilidade da gente ter esse conjunto de regras, né, aplicado para um grupo de usuários, um grupo de dispositivos também. O que traz aquela famosa situação, né? Nós temos usuários e usuários. Usuários que desempenham funções diferentes precisam, eventualmente, de mais permissões, né? E outros usuários que não necessariamente têm parte de diretoria, enfim, de usuários que executam uma tarefa mais técnica, que precisam de mais recursos. Então a ferramenta proporciona para nós essa granularidade também. Aqui vai dar um erro, que ele está pedindo Windows Hello. Como eu estou na máquina virtual aqui, não tenho o hardware para Windows Hello, ele vai dar um errinho aqui já. Uhum. E aqui, ó, na máquina do Windows 11, já está vendo se tem update já aqui, ó. Então, ele já pegou aqui, ó, pediu de novo meu. Código de autenticação aqui. Quer dizer, tudo integrado, inclusive o Windows MFA, né? Não, vai dar errado. Ó, então aqui, ó, máquina nova, já pegou o papel de parede aqui, ó. Já fez a instalação aqui do Itaú. Aqui já está fazendo criptografia aqui, ó. Criptografia necessária. Já falou aqui, ó. Então, ele já fala que eu não preciso ter... Não posso ter nada, tá? Uhum. Ele vai dar erro porque essa aqui não está com o TPM ativado, tá? Ó, e aqui já tá, a gente consegue ver aqui, ó, ele está fazendo a instalação, ó, baixando o Google Drive e já está fazendo as instalações aqui. Quando eu abrir aqui, ó, ele está instalando o Office e vai provisionar a máquina inteira para mim. Muito bom. Já tá o Windows 10. Aqui, vamos ver. E no Windows 11 vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Aham. Bacana. Então, olhando assim sobre o prisma do usuário, a única coisa que ele precisa saber é a senha dele, né, Luca? Toda a parte de configuração, de gestão, é feito num portal único e que pode ter todas as personalizações de acordo com as necessidades das mais diversas áreas da companhia. Sim, ó, enquanto ele está aqui, ó, vou aproveitar aqui, ó,
A parte de instalação de software deles aqui, ela é bem simples. Então, para criar pacotes, a princípio ele pega por padrão arquivos MSI, tá bom? Só os mais novos. Mas também a gente pode converter arquivo exe para um padrão que ele entende aqui e consegue fazer a instalação. Legal aqui, ó, posso instalar direto do catálogo? Não, volta aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Posso diretamente da Store do Windows. Então, ó, vem aqui na Store, coloco aqui, ó. Vamos ver o que ele vai pegar aqui, ó. ChatGPT, que o pessoal gosta de usar, coloco aqui, ó. ChatGPT. Clico aqui. Ele já pega informações aqui para mim, ó. ChatGPT, tudo. Instalo aqui, ó. Quero colocar no portal da empresa feature? Coloco. Aqui eu posso categorizar ele. Aqui, ó. Produtividade. Ó, já pega tudo aí. Posso escolher um ícone para ele. Vamos colocar aqui o próximo. Ó, os grupos aqui, ó. Então aqui eu posso usar usuários que são obrigados e aqui usuários que podem, pelo portal da empresa, instalarem ele. Então eu vou colocar aqui todos os usuários e pronto. Vai tudo aqui mesmo. Então next, ó. Já monta tudo para mim. Então create. A partir daqui ele faz a criação para mim já do pacote e já começa a fazer a instalação das máquinas. E a mesma coisa aqui, posso fazer aqui um create, mesma coisa com os arquivos, né, de Windows normal. Então aqui, ó, o mesmo processo que eu tenho aqui, eu tenho para Android, para iOS, para Mac. Então aqui, ó, ele pega os APK Android, o IP para iOS e macOS tem que ser o ponto .pkg, tá? A diferença que eu venho aqui, quando eu venho aqui, ó, seleciono o pacote, posso vir aqui, eu venho aqui, já que eu escolho qual pacote que eu quero aqui, ó, colocar aqui, ó, o 7-zip, por exemplo. Tem o 7-zip, ó, ele já puxa a configuração dele, vai ser utilizado contexto de usuário, tá? Categoria aqui, vou botar produtividade, vai aparecer no portal. Se eu quiser um íconezinho também, eu posso colocar aqui uma imagem. Ah, tá. Zip. Coloco aqui. Opa. Coloco aqui. E só para passar aqui. Aplicar para todo mundo. Mesma coisa. E pronto. Ele vai começar a fazer, quando fizer um push das configurações, ele vai fazer aqui o 7-zip. Põe a colinha. Muito bom, né? E aqui, ó, Windows 11 aqui, ele já tá a mesma coisa, ó. Tá com Windows Hello aqui. Vai dar o erro, só que aqui ele vai pegar a criptografia. E aqui ele tá habilitado. E aqui, ó, como eu vejo criptografia? Quando eu vier aqui, ó, eu volto aqui pro dashboard de Intune. Eu vou diretamente no device. Ó, ele já apareceu aqui os devices novos. Aqui ele demora um pouco para fazer para juntar as informações para cá, tá? Então não é bate pronto. Ele aparece aqui, mas o inventário de hardware, software pode demorar um pouquinho. Então, pode pegar esse aqui que já tem. Aqui, ó, ele tem aqui, ó, local admin password. Ele já tem aqui, ó. Acho que é o local admin password. Ele já mostra aqui, ó. Consigo ver a senha do domínio local que ele tem. Então, eu tenho o usuário administrador aqui e a senha local. Quando eu usar essa senha desse dispositivo, automaticamente ele vai rotacionar essa senha, criar uma senha nova. Eu vou ter que vir aqui e pegar de novo. E aqui, ó, Recovery Keys, eu tenho a chave do BitLocker. Então aqui, ó, não preciso ficar imprimindo assim, ou acessar o servidor. Eu venho aqui, ó, tenho KID, Show Recovery e já tem aqui, ó, chave do BitLocker. Coisa legal dele aqui também, ó. Digamos que vazou a chave de BitLocker. Então, posso vir aqui. Eu consigo vir aqui, ó. Posso aqui, ó. BitLocker Key Rotation. Então, ele rotaciona a chave do BitLocker. E pronto, eu tenho uma chave de BitLocker nova. Vai sair ele rotacionar. E só uma observação, Luca. Voltando aí, se você puder voltar um pouquinho no portal, que você estava lá do... Opa. Dispositivo. Aqui ele vai demorar um pouquinho, porque ele está fazendo toda a configuração do Intune. Então ele não entendeu ainda que
tá baixando as configurações, ele vai entender que o usuário pode logar em tudo. Então, vamos lá. Aí a gente tem o botão do wipe, tá vendo aí, pessoal? Uhum. Então, aquilo que eu estava falando no início, né? Ó, esse dispositivo foi furtado, eu perdi ele numa viagem, tem dados confidenciais. É aí que a gente faz o processo da exclusão de todos os dados do dispositivo. Muito bom. Isso aí. Luca, eu não sei, eu gostaria de mostrar mais alguma coisa? Perdão, estou te atrapalhando muito. Não, tranquilo, filho. O que era para mostrar aqui era mais o Intune mesmo. Pouquinho, né, do que ele pode fazer aqui. Tá? Então, ó, já tem a mensagem aqui, ó, que ele está fazendo, ó. Então, aqui deu falha, ó. Esse aqui te deu uma falha. Então eu consigo ver aqui, ó, ele baixa, daqui a pouco ele vai tentar de novo, ó, o WhatsApp foi instalado com ele. Então já tem aqui o WhatsApp instalado, daqui a pouco ele vai falando dos outros. Não, mas Isso aqui é só um pouquinho do que a gente consegue fazer com o Intune, tá? A gente consegue personalizar muito mais, mas o intuito de hoje é só mostrar assim, um pouquinho, deixar aquele pinguinho atrás da orelha que eu consigo fazer. Então, isso aí. Legal. Luca, obrigado. A gente viu que a ferramenta é extremamente poderosa, já sabíamos disso, claro, né? Mas para quem não conhece, teve a oportunidade aqui de ter o primeiro contato com a ferramenta, ver o quão simples é fazer essa configuração. E quando eu digo simples, não é desmerecer o conhecimento que existe para realizar essa configuração. É a facilidade que nós temos em administrar um grande volume de dispositivos, um grande volume de versões de software. Então isso dentro de uma corporação é algo extremamente complexo e a ferramenta é muito poderosa. Dentro da mesma interface a gente faz tudo. Então você demonstrou em poucos cliques como que a gente pode fazer uma distribuição de software, uma instalação remota, uma aplicação de uma política, colocar o fundo de tela padronizado. Isso tudo vai funcionando de forma automática conforme o administrador aplica as regras que a empresa necessita. Uma ferramenta extremamente poderosa, novamente, né? E que a gente consegue aplicar e manusear isso de uma maneira bastante tranquila. Luca, mais uma vez, aí, obrigado, parabéns pela apresentação. Quero deixar aqui... Posso pegar até um minuto? Pode. Legal. Eu vou roubar a sua tela aqui um pouquinho, que a gente já vai partir para o encerramento aqui devido ao horário. Então, eu quero aqui, em nome da Smart Decision, agradecer a presença de cada um de vocês, deixar aqui o convite a visitar o nosso site, a entrar em contato conosco. Estou disponível nas mídias sociais, vocês conseguem me localizar por Eduardo Batistel. O Luca, a mesma coisa, né, Luca? Consegue buscar aí pelo Luca Heller. Nosso e-mail é muito fácil, é eduardo@sdconsulting, do Luca é luca@sdconsulting. Quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato conosco, verifiquem na empresa de vocês se já possui licenciamento Microsoft, como que a gente pode habilitar o serviço caso ele não esteja em uso. E mais uma vez, aqui para finalizar, gostaria de agradecer a presença de vocês e quaisquer dúvidas, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelo tempo de vocês e tenham um excelente dia.